Olá, pessoal. Meu nome é Thaisa e eu vou fazer um breve resumo sobre o carbono tipo diamante e a sua caracterização por microscopia Raman. O carbono é o único material cuja mudança simples em suas ligações podem dar origem a diferentes materiais, como, por exemplo, o diamante, o grafite, fluorenos, nanotubos de carbono e carbono amorfo. Ocorre porque ele pode existir em três diferentes hibridizações, sp3, sp2 e sp, e formar uma grande quantidade de estruturas, tanto cristalinas quanto amorfas. Ele é um material abundante na natureza, o que o torna estratégico para estudos e aplicações tecnológicas. Os carbonos amorfos hidrogenados são divididos em quatro categorias. A primeira tem uma quantidade de hidrogênio que varia de 40% a 60% e mais de 70% de ligações sp3. São então macios e possuem uma baixa densidade. Eles são chamados de tipo polímeros. O grupo 2 possui uma quantidade intermediária de hidrogênio, cerca de 20% a 40%. Tem uma menor quantidade de ligações sp3, maior ligações entre carbono e então uma melhor propriedade mecânica. São chamados de tipo diamante. O grupo 3 tem uma quantidade de hidrogênio que varia de 25% a 30% e maior quantidade de ligações sp3. São classificados também como tipo diamante, onde nele as ligações entre o carbono podem aumentar, enquanto a quantidade de hidrogênio continua fixa. E no último grupo, o grupo 4, possui uma baixa quantidade de hidrogênio, menor que 20%, e uma quantidade maior de ligações sp2, são chamados de tipo grafite. O carbono tipo diamante, o DLC, possui propriedades físicas e químicas próximas às do diamante, como por exemplo dureza e módulos de elasticidade relativamente elevados. Eles têm a vantagem de ser mais facilmente obtido, de poder ser depositado em grandes áreas, tem uma elevada dureza mecânica, um baixo coeficiente de atrito, uma elevada resistência ao desgaste, estabilidade química e transparência óptica. Eles vêm sendo utilizados em discos rígidos magnéticos, peças de motores de automóveis e aviões, revestimentos protetores em janelas ópticas e em lentes, em dispositivos microeletrônicos, em próteses e implantes médicos e odontológicos, em revestimentos tribológicos em satélites, entre outros. Para realizar a caracterização desse tipo de material, a ferramenta deve ser não destrutiva, rápida, ter uma boa resolução e dar o máximo de informações estruturais e eletrônicas. A espectroscopia Raman se encaixa em todos esses aspectos e é então muito utilizada em diversos campos, desde a física, engenharia, química e biologia. O efeito Raman foi descoberto em 1928 e está relacionado às propriedades vibracionais dos materiais através da interação com uma fonte de luz. É uma técnica, então, fotônica, amplamente utilizada na caracterização de diversos tipos de materiais, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. A grande vantagem dessa técnica, além de, como eu disse, ela não ser destrutiva, é que não precisa de nenhum preparo especial das amostras e ela leva poucos minutos. Normalmente é realizado nos comprimentos de onda do espectro azul-verde, de 488 a 514,5 nanômetros. Quando a luz quântica atinge a superfície, ocorre, na maioria das vezes, um processo de espalhamento elástico. E pode ocorrer também um processo inelástico, que é quando a energia vibracional é alterada. Esse processo é chamado de espalhamento Raman, e é nele que as energias quânticas são emitidas. No primeiro caso, a luz emitida não é de interesse dos pesquisadores, porém é no segundo que nós podemos obter informações importantes sobre o material que estamos estudando. A diferença de energia entre a radiação incidente e a espalhada é igual à energia com que os átomos do material estão vibrando. E essa frequência faz com que seja possível descobrir como os átomos estão ligados, por exemplo. Cada material fornece um espectro que é a sua impressão digital, permitindo então a sua identificação. Os espectros Raman para os átomos de carbono
mostram características comuns em regiões em torno de 800 a 2.000 centímetros menos 1. Os parâmetros mais interessantes nesses materiais são a quantidade de ligações sp3, o agrupamento e a orientação da fase sp2 e a quantidade de hidrogênio presente. Os picos G e D se posicionam em 1560 e 1360 centímetros menos 1, respectivamente, e são característicos de ligações sp2, que, conforme mencionado no começo, são característicos de DLC. O pico G dispersa apenas em carbonos desordenados, onde a dispersão é proporcional ao grau de desordem, pois existe uma variedade de configurações com diferentes intervalos. Já o pico D surge a partir de um processo duplo de Raman ressonante. Aqui a gente tem um espectro Raman característico de DLC, onde é possível observar as bandas D e G bem evidentes. O espectro Raman, portanto, é o gráfico de intensidade da radiação espalhada em função da energia, e é dado em número de onda e expresso em centímetros menos 1. É uma forma bastante efetiva e relativamente simples de investigar a estrutura detalhada da ligação de filmes de carbono. Traz informações químicas e estruturais do material. Ele é sensível à simetria e à vibração estrutural molecular. Espero que possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre o assunto e agradeço a todos.